momento, eu, antes do 25 de Abril, estava em Angola, cumprindo o serviço militar. Ao 25 de Abril, eu estou em Angola. Portanto, a seguir, até em função do 25 de Abril, a minha permanência é reduzida, venho mais cedo da minha comissão, a seguir ao 25 de Abril, para Portugal, que com aquela efervescência fui encontrar uma situação completamente diferente daquela que havia quando eu saí, o que também é um choque interessante, a gente sair daqui em 72 e depois aterrar aqui no aeroporto em 70, portanto em 74, em agosto de 74, e pronto, entrar numa cidade cheia de cartazes e de propaganda. Isso foi para mim uma coisa que eu digo, pronto, isto agora vai ser uma coisa diferente. Portanto, eu comecei a procurar trabalho, na altura. Eu antes, quando andei no técnico e anteriormente até na Faculdade de Ciências, trabalhei nas associações de estudantes, portanto tinha uma tarimba ligada a esse tipo de trabalho, quando surgiu a possibilidade de integrar uma equipe SAL, eu verifiquei que isso encaixava bem no meu percurso. Pronto, licenciatura em Engenharia Civil, portanto, mas também interessado em outras áreas de intervenção e de participação. Pronto, e vou então integrar uma equipe SAL do Fundo de Fomento à Habitação. O Fundo de Fomento à Habitação distribui as equipes por várias áreas do país, em função dos pedidos. Eu vim parar aqui assim à Portela Outorela, no Concelho de Oeiras. Portanto, a primeira coisa que fizemos foi explicar o processo às pessoas. Explicar isso é uma fase interessante. Quer dizer, a gente nos primeiros contactos as pessoas diziam, epá, mas já há muitos anos que costumam vir aqui pessoas prometer bairros e casas e tal, isso é tudo uma aldrabice. Vocês têm que nos provar que isso não é bem assim. E a gente disse, isto é um processo um bocadinho diferente nesse tipo de princípios que preconiza, que é isto que nós vamos propor, não vimos aqui dar casas, não vimos dar chaves nem casas. Vimos propor uma ação em conjunto, uma luta em conjunto para construirmos um bairro, porque o bairro parece que é aquilo que vocês... É o problema maior, porque eles viviam em barracas em condições, não vale a pena estar aqui a descrever em pormenor, porque são no conhecimento, eram condições horríveis, bairros de lata, 4 bairros de lata horríveis, portanto a gente não... A primeira questão a resolver era o bairro, a construção do bairro. Mas em paralelo, a gente sabia que aquelas pessoas que viviam no bairro de lata e para entrar no novo bairro tinha que haver também um processo de crescimento a outros níveis. Tinha que haver, além da luta pelo bairro e pela associação, tinha que haver também as questões da cultura, da participação cívica, e aí o papel da equipe era importante, porque estas equipes de SAL tinham uma componente estritamente técnica, no sentido das formações de origem de cada um dos participantes, e talvez convenha dizer que a equipe tinha participantes de várias áreas, tinha engenheiros, arquitetos, aqui neste caso concreto, economista, técnica de serviço social e desenhador. Portanto, para cobrir as tais várias áreas que eu falei e dar as respostas. Pronto, começámos a trabalhar sempre em colaboração com os moradores, que já se tinham organizado em associação de moradores, porque havia antes umas comissões de moradores, mas o SAL exigia outro tipo de organização de patamar mais elevado, que era a associação. E dissemos, vocês se quiserem associam-se, e o processo avança. Se não quiserem esta proposta do processo, a gente, pronto, vamos para o outro lado. Pronto, começámos e inicialmente foi muito interessante. Nós não esperávamos que pessoas provenientes de bairros de lata, condições péssimas, com problemas de analfabetismo elevados, com outro tipo de problemas graves, tivessem uma participação tão rica como aquela que viemos encontrar. E a vários níveis. Ou ao nível das discussões, das opções da escolha do terreno, das discussões para o tipo de casa, porque nós tínhamos uma postura que era, não são técnicos que vão aqui impor um projeto e uma solução, mas também não são técnicos que vão construir aquilo que vocês querem, que não têm informação nessas áreas. Apresentamos uma proposta e discutimos, pomos à discussão e com as vossas contribuições essa proposta ficará mais rica. Isso foi logo uma experiência muito inovadora e gira, que é, temos um projeto e submetê-lo à crítica dos moradores. E em alguns casos, essas críticas eram bastante pertinentes e foram incorporadas, nesse caso, pelos arquitetos e retificadas. E eu penso que isso foi muito bom para o projeto, muito bom para as pessoas que passaram, no fim do processo, a ter uma casa
que gostavam e defendiam-na. E até às vezes, quando se põe essas questões da degradação de alguns bairros municipais noutros contextos, feitos de outra maneira, em que fazem a casa, metem lá a pessoa e depois a pessoa reage mal àquele tipo de solução. Porquê? Porque não foi ouvida. Aqui as pessoas tinham sido ouvidas. E se houvesse qualquer problema, elas também tiveram a participação no problema, portanto, não conseguiram detectá-lo, mas aí conseguiram-se eliminar muitas dessas questões que poderiam surgir lá mais à frente. Portanto, os outros níveis também eram importantes, por exemplo, montar uma associação de moradores que tem que receber um empréstimo do Fundo de Fomento à Habitação, porque a história era um empréstimo para o bairro, um financiamento a fundo perdido numa outra parte e o empréstimo gerido pela associação. Ora, uma gestão de um empréstimo elevado para uma construção de 100 fogos, eram previstos 450, mas acabaram por ser 100. Essa gestão implica contabilidade, implica uma estrutura bem organizada que nós apoiámos a montagem. Quer dizer, tínhamos... Como é que escolheram as pessoas a quem deram as casas e as que não deram as pois. casas? Portanto, os sócios da associação tinham direito a ser sócios todos os que moravam em habitação de barraca ou casa degradada na Portela ou Torela. Portanto, aí, total opção dos sócios. Inscreveram-se 450, que são a quase totalidade dos bairros de Lata. Ninguém obrigava, portanto, poderia eventualmente haver gente do bairro que queria ir para o outro lado. 450, que são a maioria do bairro de Lata e de povoações e de habitação degradada da Portela ou Torela. E depois, o que a associação aí definiu, a regra do jogo é as casas vão sendo construídas e vão sendo atribuídas por sorteio. E o sorteio era público para a atribuição das casas. E, portanto, até houve duas fases de construção, isto é uma história engraçada, e na primeira fase 40 e tal fogos, a segunda também de 50, e na primeira fase, por sorteio, não saíram aqueles diretores mais ativos que tinham participado no processo, o que fez logo para as pessoas dar uma ideia de que havia aqui uma transparência, não havia aqui esquemas de os mais ativos tinham a casa primeiro que os outros e tal. E também houve situações em que a pessoa não tinha capacidade económica para pagar a amortização que competia pelo empréstimo e que a associação, esses casos, poucos suportava esses encargos. Portanto, havia um estudo também caso a caso. Isso era tudo o trabalho da associação. Portanto, esse tipo de decisões eram em Assembleia Geral sempre participadas. É curioso, é que as associações, que as assembleias, como se pode até ver em fotografias, eram muito participadas. Vinham as pessoas mais idosas, mulheres, e até às vezes vinham com os filhos, e havia uma discussão, quer dizer, a discussão também era, isto convém referir, era às vezes demorada e complicada, porquê? Porque eram 4 bairros e 2 povoações, 6 comissões que deram origem à associação. E depois havia sempre aquela ideia num bairro que tinha condições mais gravosas que outro e que talvez devesse ter preferência. E então, para evitar esses problemas, os da Portela que diziam que nós somos os filhos da terra, já estamos aqui há mais anos e, portanto, talvez temos mais direitos. E então fez-se uma coisa para resolver esses conflitos que se iam detectando. 2 representantes na direção de cada bairro. Portanto, a direção, tínhamos 6 bairros, 6 vezes 2, 12 diretores, para haver um equilíbrio. Quer dizer, as decisões eram tomadas sempre por estes 12 e não havia nem a predominância dos da Portela. Mas não havia ninguém para desempatar, então? Não havia ninguém para desempatar. Mas nunca houve problemas até de empates, nesse caso. Pronto, e como era tudo feito também transparente, por exemplo, a adjudicação da obra a uma cooperativa de construção, porque quando foi da... Então, a direção tinha 12 membros? Tinha 12 membros da direção, 12 diretores, além do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral, e 2 de cada bairro. Quando estavam empatados? Quando estavam empatados, quer dizer, por acaso eu não me lembro de nenhuma situação dessas. Havia mais discussão e novamente a coisa acabava sempre por ser resolvida. Agora, por exemplo, a adjudicação da empreitada do bairro também foi muito clara, foram convidadas 3 empresas, aliás, uma era cooperativa e 2 eram empresas de construção civil, que estavam em crise e que até eram as comissões de trabalhadores que vinham portanto, à abertura de propostas dos 3 concorrentes. E isto é interessante porque dá a ideia do contexto em que tudo isto se passava, não é? As comissões de trabalhadores das empresas de construção civil. Exatamente. Uma era aqui uma empresa que estava aqui em crise, que é na zona de Algés, e, portanto, houve a análise das propostas, os técnicos fizeram a análise técnica,
com os cursos e com as soluções preconizadas, os moradores fizeram a análise deles, que por acaso, pronto, coincidiu, mais ou menos, coincidiu com a dos técnicos e foi aprovada, adjudicada a uma empresa que foi a cooperativa. E é interessante que essa adjudicação é feita com os moradores a assistir, com as famílias. Isto não é habitual, quer dizer, o seu bairro começava aí. E depois, pronto, de escolhida a empresa, há um momento também interessante. Eu acho que estes momentos são que têm a ver muito com o processo. Como é que escolhe a empresa a que entregam? É por razões técnicas? Nós apresentámos o nosso relatório técnico e eles fizeram outras apreciações e encontraram a solução, por acaso, que era coincidente com a nossa. Quem é que tomou a decisão de... Foi a votação. Foi a votação. Foi a votação. Há fotografias com o braço no ar da. Não foi restrita, quer dizer, foi o plenário, a reunião, a Assembleia Geral, aprova a adjudicação àquela empresa, àquela cooperativa. Se torna público, acaba a corrupção em Portugal, é um problema. E é interessante que temos fotografias desse momento e dessa reunião. Tem? E isso estão lá na lista? Penso que sim, que é uma fotografia até um bocado escura. Como ainda não havia sede, foi ali assim no terreiro da escola. Veja, estas coisas passavam-se assim às vezes nos terreiros. Mandar por nota qual é a fotografia para a gente destacar? Sim. E então, depois já há um momento interessante também a seguir, que é o começo da obra. Portanto, o terreno já tinha sido adquirido pela Câmara, já tinha havido os trabalhos preliminares de terraplanagem e de infraestruturas, que a Câmara aí fez esses trabalhos. Portanto, havia aqui, portanto, este empréstimo que eu falei era para as casas. A Câmara fez a questão dos terrenos e a questão das infraestruturas. E no dia do começo da obra, a Associação entendeu fazer uma festa. Uma grande festa, como era um dia de semana, até quem aparece nas fotografias são mais as senhoras, mais os filhos. E alguns homens, mas maioritariamente as mulheres. Há fotografias que estão nesse momento, que eu acho muito interessante, as mulheres. E então as imagens são uma retroescavadora a abrir o primeiro caboclo da empresa e os moradores em volta a verem o começo da coisa. E se repararem nessa fotografia, que eu acho também muito interessante, a maioria são mulheres e muitos miúdos ali. Aquilo era a festa, quer dizer, a verem... Pronto, e depois as casas começaram a ser construídas, as pessoas não sabiam se eram para elas ou para o vizinho, quer dizer, porque o sorteio é feito no final sempre das casas prontas. E então elas estavam assistindo à construção, as casas eram todas iguais, pensando que podiam ser... havia três tipos, três tipologias consoante a dimensão. Era do T4, T3 e T2. E há uma questão técnica que eu acho que é interessante e que foi posta em prática e que tem a ver também com este processo SAL, que é, as tipologias eram diferentes, e eram atribuídas em função da dimensão da família. Mas tinham a possibilidade, caso houvesse o crescimento da família, de aumentar. Portanto, o D2 podia passar a T3 com mais um quarto ou T4, mas sempre com o mesmo projeto e a fundação já lá estava feita. Esta solução, acho que são soluções interessantes porque têm a ver com uma determinada época e uma determinada maneira de abordar as coisas. Portanto, não havia necessidade de estar a rodar pessoas de um lado para o outro porque a casa já não chega e tal. Começaram a maior parte deles, casas grandes T4 eram só 4. Aliás, retifico, 2. E as outras partiam de tipologias T2 e T3 mais pequenas. E o que acontece é que se for agora ao bairro, vê que estão quase todas já na evolução do T4, quer dizer, as pessoas foram com os seus meios e com o crescimento acrescentando. Mas não se nota nenhuma diferença entre uma ampliação e o horário, porque aquilo havia um projeto e a fiscalização da ampliação era feita pelos técnicos da Câmara, nessa altura da Câmara. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. O que é que mudou em si com o 25 de Abril e esta experiência? Quer dizer, com o 25 de Abril o que mudou em mim foi sair mais depressa da guerra colonial que estava lá a contragosto. Isso foi importante. Depois, ter tido a possibilidade de pôr em prática muitas coisas que nós nas associações já falávamos e discutíamos e tínhamos algumas ideias sobre os problemas do país e os problemas dessas classes exploradas e como é que a gente, como técnicos, podíamos dar uma contribuição, o papel do técnico numa sociedade deste tipo, uma sociedade que sai de uma ditadura com problemas gravíssimos, porque nós, quando chegámos aqui, havia problemas gravíssimos, quer dizer, e além do bairro, eu não falei, mas é importante, a gente tinha que acudir, enquanto as pessoas não vinham para o bairro, a problemas nos bairros de lata para melhorar o abastecimento de água, os acessos, os lixos. Portanto, a gente são aqui várias frentes ao mesmo tempo de combate e isso, a nível profissional, é um desafio muito grande. Quer dizer, eu
se não houvesse o 25 de Abril, com certeza seguiria o percurso dos meus colegas que anteriormente ao 25 de Abril seguiram, ir para um gabinete ou para uma empresa de engenharia fazer projetos e não ter esta relação com as pessoas. Pronto, que isto para mim foi rico e marcou-me sempre. E marcou-nos a todos, os técnicos que andaram envolvidos nisto. E talvez por isso é que eu depois, o SAL é extinto, passado, é um período curto, o SAL 2 anos, mas continuamos, a conclusão do bairro faz-se porque a Câmara assumiu o processo SAL. Porque houve câmaras que não assumiram o processo SAL e os técnicos vão à vida. Aqui a Câmara assumiu, continuámos o bairro como técnicos da Câmara, acabámos este bairro, depois fomos como técnicos da Câmara fazer outros bairros de outro tipo, habitação municipal. O que é que mudou aqui a estas pessoas? Estas pessoas, por exemplo, eu estive com o Padre Martins na Madeira, ele diz que com lá o processo é diferente porque era um sistema de colonia, não é? Eles não tinham casas porque era colonia, mas depois conseguem construir. Ele diz que, por exemplo, os níveis de criminalidade baixaram dramaticamente. Sim. Nota essa aqui também? Ou sim, por acaso é uma coisa interessante. Eu acho que até esta questão devia ser mais estudada, porque, por exemplo, fala-se hoje dos realojamentos nos bairros camarários, não só em Oeiras, mas noutros bairros, onde há problemas gravíssimos de criminalidade. Aqui, no caso da Associação de Moradores e no bairro da Associação de Moradores, esses problemas não surgiram, quer dizer, porque eu falei inicialmente naquela questão que é tão importante mudar a vida das pessoas no aspecto da casa, dar a casa, mas também mudar a vida das pessoas para ir para a casa nova. E esse princípio era um princípio básico do SAL. As pessoas têm que mudar a vida e têm que ser elas a mudar a vida com o nosso apoio. E então a campanha de alfabetização, as campanhas de saúde, sobretudo o trabalho com os jovens. Nós temos, na altura, jovens que começaram a ver os primeiros filmes. Eu lembro-me, trazíamos filmes do Charlot, trazíamos filmes de viagens e havia teatro, canto livre e essas coisas todas. Foi a primeira vez que os jovens tomaram contacto com essas coisas. E muitos deles começaram depois a integrar uma secção de cultura, fazendo o jornalinho, dando continuidade ao jornal que nós chegámos aqui, com a associação criámos em conjunto o jornal O Bairro, que é um jornal em que tecnicamente nós avançamos com a produção, mas a associação é que era o órgão da associação. Hoje ainda existe. E sobre o bairro é curioso que eu já me aposentei há uns anos da Câmara e a ligação, como eu disse, que as equipes tinham ligação sempre à Câmara não, à associação, ao local onde trabalharam, essa ligação comigo traduziu-se no apoio voluntário ao jornal como coordenador do jornal, portanto, e venho aqui fazer esse trabalho. Há amigos da equipe SAL e 3 casos concretos que são colaboradores também voluntários do jornal. Portanto, a gente que viveu estas coisas fica marcada para sempre. Pronto, isto para falar num ciclo. Muito obrigada, foi fantástico, foi ótimo, perfeito mesmo. Não te esqueças nos cortes desta última parte, das mudanças. Aquela frase então é perfeita. Mudar, não se tratava só de mudar a casa, mas mudar as pessoas quando iam para casa. Isso tem uma dinâmica. Mas eu acho que até vamos retirar essa frase e vamos metê-la. Pois que era o nosso. Pronto, este filme tem esse princípio. Foi maravilhoso, Alana. Obrigadíssimo.